Graça e paz, mulheres curadas, mulheres amadas pelo Senhor nosso Deus. Aqui quem vos fala mais uma vez é Fátima. Nós estamos encerrando mais um mês com mais um propósito que o Senhor colocou em nossos corações para estarmos orando durante todo o mês de maio. E durante todo esse mês nós estivemos orando para que Deus despertasse os gigantes dentro das nossas casas, dentro de cada lar, dentro de cada família, para que Deus despertasse os gigantes espirituais, homens que são verdadeiramente cabeça do seu lar, líder espiritual, aquele homem que conduz, que incentiva a sua família a estar buscando a face do nosso Deus. Isso não só com palavras, mas através do testemunho diário, através do andar, do falar. Então nós estivemos durante todo esse mês orando por estes gigantes, para que o Senhor despertasse eles. E eu creio, minhas amadas, que Deus tem ouvido as nossas orações e tem feito muito em nosso meio, muito em cada lar. E hoje nós vamos estar orando para que Deus, para que o Senhor mostre aos nossos maridos o ponto forte de cada um deles, o dom que o Espírito Santo tem derramado sobre a vida dele, e orar para que esses pontos fortes, para que eles não fiquem orgulhosos, para que os nossos maridos, ao descobrirem os dons, o seu ponto forte, não deixe que o orgulho lhes subam a cabeça e desviem eles do propósito do Senhor. Mas para que, através, da vida deles, eles abençoem outras pessoas, outras famílias, outros homens, que o Senhor possa estar dando sabedoria para que eles possam administrar esses dons, esses talentos com fidelidade. Então esse é o nosso motivo de oração de hoje. Orar pelos pontos fortes dos nossos maridos, para que eles não fiquem orgulhosos nas áreas que eles são fortes, mas para que eles abençoem outros. E se o seu marido não sabe ainda qual é o ponto forte dele, quando nós falamos ponto forte, minhas amadas, nós estamos querendo dizer aquilo que Deus chamou eles para fazer, o chamado do Senhor na vida deles, aquilo para o qual o Espírito Santo tem capacitado, aquilo que o Espírito Santo tem derramado sobre a vida do seu marido. Esse é o ponto forte dele, para que ele possa saber administrar isso, de modo que venha ser bênção na vida de outros homens e assim automaticamente na vida de outras famílias. O texto que nós vamos estar lendo hoje está lá em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 43, 44 e 45. E a palavra do nosso Deus diz assim: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Que possamos seguir o exemplo do nosso mestre. Então, esse texto aqui, ele se dá início no versículo 32, mas se trata, minhas amadas, como nós lemos só a partir do 43, Jesus está falando, a palavra de Deus está falando isso com relação ao pedido que foi feito por parte de Tiago e João, filhos de Zebedeu. É aquele pedido quando eles pedem para se sentar um à direita e o outro à esquerda de Jesus. Eles fazem esse pedido e é quando Jesus disse que olha, vocês não sabem, vocês não têm nem ideia do que vocês estão me pedindo. E eles insistem dizendo que sabem o que estão pedindo, mas aí depois Jesus disse assim, olha, mas
Com relação a esse pedido que vocês estão me fazendo, de um se sentar à direita e outro sentar à esquerda, né? Isso não me pertence a mim conhecê-lo. Mas é para aquele para o qual isso já está reservado. Jesus falou, isso já está decidido, né? E eu não vou escolher de última hora, não cabe, não é isso. Vocês estão enganados, né? Esse lugar já está reservado. Então eles estavam querendo, né, receber reconhecimento. Então, minhas amadas, e muitas vezes, né, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque Deus muitas vezes nos coloca numa posição elevada, coloca os nossos maridos numa posição elevada, seja dentro da empresa dele, seja na igreja, seja na comunidade, na rua, no local onde ele está, na faculdade, no lugar onde Deus colocou ele. Deus honra, Deus coloca ele numa posição elevada. Mas muitas vezes há uma compreensão errada disso. Em vez de isso fazer com que ele se torne, né, uma pessoa que tenha mais compaixão das outras, porque ele sabe o que é sofrer, ele sabe o quanto que ele lutou para chegar naquele lugar. Então, em vez dele se colocar no lugar do outro e se tornar uma pessoa mais humilde, acontece justamente o contrário. Ele começa a se achar melhor do que o outro, a se tornar uma pessoa orgulhosa, a diminuir o outro, a querer se achar melhor do que o outro, a querer toda hora receber reconhecimento, em vez de se tornar humilde, ele se torna uma pessoa orgulhosa, prepotente, não aceita opinião, só ele que está certo, ninguém sabe fazer melhor do que ele, ninguém sabe mais do que ele. E isso vai fazendo com que ele se afaste das pessoas e as pessoas automaticamente se afastem dele, porque é muito triste e não é fácil você conviver com pessoas prepotentes, pessoas orgulhosas. Esse é o motivo da nossa oração, é para que isso não aconteça, para que se Deus já derramou dons sobre a vida do seu marido, se Deus tem colocado o seu esposo num lugar elevado, numa posição elevada dentro da igreja, para servir ao Senhor, para que ele entenda que ele foi colocado naquele lugar para servir a igreja de Cristo, para colocar o seu dom, para colocar o seu talento, para colocar o seu ponto forte, aquilo no que ele é bom, naquilo que ele faz com maestria, a serviço do Rei Jesus. E não para que ele se engrandeça, e não para que ele se ache melhor do que os outros, mas é para a edificação do corpo de Cristo, para que o orgulho não lhe suba a cabeça. E nós também não estamos isentas disso, minhas amadas. Vamos nos incluir nisso, porque muitas vezes acontece conosco também. Então, que seu marido, que nós também possamos entender que tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos é para nos abençoar e para abençoar o nosso próximo, para abençoar o nosso irmão, para a edificação do corpo de Cristo. Muitas vezes você tem um talento, você tem um dom. Isso não quer dizer que o seu dom seja melhor do que o dom do outro. Todos são importantes no corpo de Cristo. E nós precisamos vigiar para não deixar que o orgulho roube isso de nós, o desejo de servir, o desejo de querer agradar primeiramente a Deus. Então, ore pelo seu marido, para que o Senhor, para que o Espírito Santo ministre no coração dele, para que o Senhor quebre o orgulho, para que o Senhor faça entender que se ele está naquela posição elevada, foi porque o Senhor o colocou,
não porque ele era melhor, não porque ele merecia, mas foi porque o Senhor assim o quis, para que outras vidas sejam abençoadas e sejam edificadas através da sua vida e para que ele faça com amor. Então vamos orar, minhas amadas, neste momento. E se seu marido ainda não sabe qual é o dom dele, qual é a área forte dele, o ponto forte, para que o Espírito Santo mostre a ele. No nome de Jesus. Pai, assim nós te rendemos graças, nós louvamos por mais um mês, Senhor, que estamos encerrando, por mais um propósito, ó Deus, que estamos cumprindo, Pai. Muito obrigada, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome pelos teus feitos. E queremos colocar, ó Deus, no teu altar, Senhor, cada marido, Senhor amado, cada Senhor gigante, cada general dentro do seu lar, Pai amado. Queremos te pedir que o Senhor lhes dê sabedoria para administrar os dons, os talentos, o ponto forte de cada um, aquilo que o Espírito Santo tem derramado sobre suas vidas. E que sirvam para edificar outras vidas, para abençoar outros homens como exemplo, para abençoar outras famílias, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, retira toda prepotência, todo orgulho, Senhor amado. No nome de Jesus, que caia por terra. Pai amado, que venhamos entender que estamos aqui para servir, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, Senhor amado, que veio, Deus amado, sendo o próprio Deus. Ele se fez servo, ele se fez carne e habitou entre nós. Com humildade, serviu. Pai, que possamos ser exemplo, que possamos ser humildes, que possamos servir ao nosso Mestre. No nome de Jesus, que possamos servir ao nosso próximo, que possamos edificar o corpo de Cristo. Pai, muito obrigada por tua graça, por teu amor, obrigada pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, obrigada pelo que o Senhor fez durante esse mês e pelo que o Senhor continuará fazendo em cada lar, em cada esposo, em cada família, Pai. Assim nós te oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.